Pessoal, nós estamos começando, gravando. Eu queria convidar vocês para nessa jornada aqui. Nós vamos começar algo inteiramente novo. E se você falar tudo que nós vamos fazer, eu não sei ainda. Nós Fazer. vamos fazer. Tem acho que o- aquele grande escritor português diz: não há caminho, se faz caminho ao caminhar, né? Então, nós estamos aqui começando uma jornada, né? Eu gostaria que vocês olhassem essa jornada, ela é bem acadêmica, tá? No sentido, claro que é teoterapêutica, mas ela tem um sentido bem acadêmico, porque eu gostaria que nós fôssemos para algo mais profundo nessa jornada, e me veio um insight hoje aqui, o seguinte: nós vamos agora, com vocês, treinar multiplicadores de teopsicoterapia, né? Então, entender que vocês precisam agora crescer mais num ponto mais avançado e também multiplicar. Tanto que a minha ideia, quando eu fizer o PowerPoint, eu vou mandar para vocês o PowerPoint, não mais o PDF. Para quê? Para vocês poderem incrementar e usar o tanto que vocês quiserem, para dar palestra, para dar curso, para orientar outras pessoas, porque eu acho que vocês precisam. Nós temos que saber que eu tenho uma missão, e o grande desafio meu foi derramar tudo que eu aprendi no mundo da teopsicoterapia. Cada vez eu atendo menos, até por causa de outras coisas que eu tenho que fazer, e eu estou sendo chamado cada vez mais para escrever, né? Eu estou numa fase de escrever tanto no mundo teológico como no mundo teopsicoterapêutico, tanto que vai sair um livro meu agora, o mês que vem. Mas eles estão pedindo sem parar. Então, eu falei assim: o que eu faço agora? Eu quero passar o máximo, como eu fiz, o desafio da teoterapia, teopsicoterapia. Foi um desafio que surgiu. Eu vejo assim, aí eu vejo a mão de Deus, né? Porque eu me lembro um dia que eu cheguei assim e falei: bem, agora eu não vou mais atender, vou terminar e vou agora mergulhar só no mundo de estudar, aprender para o mundo teológico e tal. Quando eu falei isso, chega uma pessoa e diz: olha, eu quero que você me atenda, porque minha mulher disse, ou ele atende você, ou acabou o nosso casamento. Eu falei: puxa, que situação tremenda, né? Então eu comecei a atender esse advogado, e ele foi salvo realmente, e o casamento está mais forte do que nunca, o ministério se restaurou. E aí eu falei: puxa vida, agora? Aí começou a aparecer mais gente, e aí surgiu tudo isso. Aí foi aí que começou a ideia, as cobranças, começou o primeiro curso de teoterapia, que começou no Osana, foi isso aí que provocou, e de repente aconteceu tudo isso que aconteceu. Então agora, quando surge a ideia, eu me lembro que esse curso que nós demos também, eu tenho que agradecer a Deus pela vida do Kleber, né? Porque o Kleber um dia chegou para mim e disse: tudo que você sabe vai se perder. Então, vamos fazer o seguinte: vamos começar um curso, se não tiver ninguém, você vai dar aula para mim e nós vamos gravar, porque eu quero deixar isso como um legado para a humanidade. Passa tudo para mim e esquece que eu sou teu filho e você vai dar uma aula para mim. Alguém vai aprender isso, né? Então, eu vou te falar que o curso aconteceu por causa do Kleber, tá? Então, agradecer a Deus por ele. E agora, eu estou de novo com essa história da mentoria, né? Eu tenho orado e pensado, eu estou colocando a palavra orado aqui, mas eu quero que cada vez mais a gente também trabalhe a ideia de que há um projeto desse criador, né? De a gente fazer isso, por mais acadêmico que eu quero fazer. Eu não gostaria que esse momento ele não tivesse muito aquele ar religioso, não, tá? Eu quero
o nosso ar aqui seja um ar bem mais acadêmico, para não ter, porque nós podemos ter pessoas aqui, psicanalistas querendo estudar o curso aqui. Nós podemos ter cientistas, neurocientistas não querem fazer esse curso, né? E claro que o reino de Deus vai tocá-lo, mas ele tem que entender que não é um grupo de uma célula de igreja. Nós vamos tratar aqui teóricos que vão nos perturbar, inclusive, né? E eu quero, inclusive, que esse momento seja com essa tempestade de ideias para você se fortalecer mais. Uma coisa eu garanto, a fé você não vai perder, só vai perder se não tiver mesmo, mas você vai aprofundar raízes, né? Então, qual que é a minha ideia aqui hoje? Eu estou estudando muito, eu estou numa fase, vou dizer que de toda fase, se alguém acha que eu sou intelectual, né, e todo mundo acha, eu vou dizer que eu entrei numa fase de mais estudo do que em todas as épocas da minha vida. Então, uma coisa eu garanto para você, os próximos anos, para mim, vai ser de muito crescimento, né? Eu não sei se eu tenho um ano de vida, 10, 20 ou 30. Uma coisa eu sei, eu vou estudar até o último dia, né? E eu gosto, porque não adianta, para mim, estudar e aprender é como respirar. Se eu parar de estudar, de aprender, é a mesma coisa que parar de respirar, né? E eu Se faço isso. acontecer isso é porque já está morto, né? Ligando com a piada do Bira. Se um dia eu parar de ler, de estudar, vocês podem ter certeza que eu terminei a vida, porque realmente eu acordo estudando, durmo estudando e orando também, tá? É bom vocês saberem que eu oro o tempo todo. Mas tem sido, assim, um privilégio maravilhoso, e eu fiquei pensando, eu preciso criar multiplicadores disso. Talvez alguns ainda não entenderam, mas a gente não tem que ir devagar com as pessoas. Vocês não têm ideia a profundidade que vai ser esse curso aqui. Se vocês tivessem a ideia e o mundo tivesse, nós teríamos aqui milhares de pessoas, tá? Então, é uma coisa fascinante, vou dizer para vocês, é fascinante, mas bota fascinante nisso. Então, eu quero dar boas-vindas para vocês com essa expectativa, certo? Com essa expectativa. Nós vamos estar mostrando livros, talvez pode, de repente, uma hora falar, vamos juntos estudar tal livro, todo mundo junto, e nós vamos aprofundando para a gente ir fundo mesmo. Então, esse curso é para quem está querendo fazer a diferença, né? Não daria nem para falar de curso, porque, como é uma mentoria, é uma Não é curso, continuidade. Porque, igual a formação, a gente tem que dar um fim, porque senão as pessoas nunca vão certificar, né? Que lá, se a gente quiser, poderia continuar, tá fazendo aqui, fazer, mas daí você nunca ia se formar. Então, a ideia é você ter um certificado, uma formação, mas até queria mencionar, não sei se foi a Cristina ou mais alguém, mas eu sei que a Cristina sempre pede as coisas, no bom sentido, ela falou, não tem como continuar, né, não sei o que, foi aí que foi surgindo também essa ideia de complementar, a Cristina está aqui hoje, eu sei que eu vi ela, né, tá ali. Foi eu, sim. Mas ela falou, tem como continuar, e ela também foi, eu vou colocar aqui, o Roy falou que eu fiz isso puxando ele para montar o curso de formação, né, no sentido de passar, e a Cristina também foi uma das pessoas que veio perguntar para a gente, né, a partir da Udemy, descobriu o nosso site e tal, o site do professor Silas, e daí eu queria saber, tem alguma formação em teoterapia? Não existia ainda, né, mas a gente já estava começando a pensar, então a Cristina tem sido um instrumento de Deus aí na nossa vida. E outras pessoas também pediram, eu acho, também não lembro quem, mas... Então, esse projeto é um projeto, assim, a gente tem bastante coisa para passar, não dá para passar tudo num curso de formação, apesar de ter mais de 370 aulas lá, tem bastante coisa para passar. Então, você estudar nessa área de psicanálise, psicoterapia moderna, comportamento humano, a mente, o espírito humano tem muita coisa para estudar. Então, se você gosta de estudar e se aprofundar e tá
perto desse núcleo, assim, de aprendizagem, porque a ideia nossa aqui seria como um núcleo de constante aprendizagem, né? E a gente tem bastante energia para transmitir, né? Até a palavra, eu gosto da palavra energia, porque vem do grego energeia, né? E energeia é uma energia, no grego energeia significa a atualização de possibilidades. É isso que é a palavra energeia no grego. Então, o que a gente vai fazer seria fazer com que as possibilidades de aprendizados que todos nós podemos ter, com infinitas coisas que dá para aprender, é fazer com que elas se tornem atuais na nossa vida, elas se tornem presentes. Essa é a ideia de atualização, fazer-se presentes possibilidades ou potências, né? Então, o grego trabalhava com duas ideias, energeia e dynamos, né? Dínamos, que às vezes se resolve muito falar do dínamo, do poder. Então, energia é quando aquele poder que está é, escondido, que é uma possibilidade que se torna real, como a semente, né, para a planta, assim, a semente que se torna uma árvore. Então, essa é a ideia que a gente quer estar aqui com vocês, criar essa energia, então essa sinergia. É isso, Silas? Isso mesmo. Eu quero também fazer uma referência aqui, o Birajara, que tem caminhado comigo lá no começo, e foi também um incentivador, eu quero honrá-lo nisso, né? E está sempre procurando aprender coisas novas. Talvez vocês não saibam, mas de todo mundo aqui, o que caminhou mais comigo desde o começo foi o Birajara. Para vocês terem ideia, só faz 44 ou 5 anos que nós estamos caminhando juntos, né? Então, e eu acho que ele também, para ele, foi uma grande descoberta a teoterapia. Ele está abrindo novos estudos. Eu acho que o Bira pode trazer também grande contribuição com novos cursos que ele fez. Ele acabou de fazer um curso da medicina germânica. Ele não conversou comigo ainda, eu quero então conversar com ele antes, mas a gente pode até, depois de uma conversa, trazer algumas coisas que são coisas novas e pode acrescentar para todo mundo. Então, quero pedir que o Bira esteja com a antena ligado com isso também, né? Então, eu sei que ele gastou uma fortuna para isso, mas isso mostra a vontade. Eu quero aprender, eu quero mergulhar, eu quero ir mais fundo, né? Então, eu penso que é por aí. Quer dizer, eu gostei da expressão, não é um curso, não temos um curso, nós vamos estar juntos numa caminhada. E uma caminhada que as dúvidas de vocês fazem a gente ir mais fundo, né? Então, eu estou com esse desafio. Vamos ser quinzenal, de repente tem uma hora que a gente não tem uma hora que a gente pode, não vai estar, tem alguma coisa extra, não deu para fazer, a gente também muda, a gente vai ter essas flexibilidades. Eu creio que a gente pode também trabalhar, eu quero trabalhar com vocês também em prática, né? Por exemplo, eu tenho trabalhado práticas de imaginação criativa, com treinamento autógeno e com gestáltica, e os meus insights são, assim, muito vívidos. Não dá tempo você passar num curso, porque aí você dá o curso, não dá para fazer a prática. Aqui daria para a gente fazer práticas. Então, só para você saber, você vai passar por terapia, né? Porque se a gente faz uma prática em conjunto, quem vai ser curado primeiro é você. Só que eu vou disponibilizar isso para você também, tanto um texto quanto uma gravação, para que você também faça a sua e continue fazendo com você mesmo. Primeiro é você que vai ser curado, né? Vou dar um exemplo, né? Eu estou
em contato com o Instituto de Chicago, e eu tenho aprendido com eles muita coisa de Jung, que são as imaginações criativas que eles estão criando para você, por exemplo, se libertar de certas paredes internas, por exemplo. Então, eu já estou com isso e não dá tempo de a gente... Eu faço com alguns clientes que eu estou fazendo, e como eu estou atendendo menos, dá para passar isso tudo para vocês, e a gente passa numa teoria, a gente passa fazendo. Então, você mesmo vai ser o primeiro a receber e você passa para os outros, e nós vamos construindo junto uma, uma experiência fenomenal. Casos, nós podemos trazer casos concretos, né? Também que para a gente conversar, como resolver isso, como acertar isso. Você pode, uma hora, estar atendendo alguém, ter lutas e juntos vamos poder trabalhar isso. Uma mentoria que acha o caminho, né? Hoje mesmo, uma pessoa me ligou, ia atender um viciado e que a família não queria internar, e é das nossas alunas, eu tenho que atender, como que eu faço, né? Então, já uma mentoria assim, rápida, de repente aqui é um lugar também para a gente aprofundar. E se não temos respostas, vamos procurar juntos essas respostas, né? Então, o importante é que a gente vai virando um eco de solução, né? E cremos que... Eu tenho uma frase japonesa que eu gosto muito: ninguém aqui é mais inteligente que ninguém. Aliás, ninguém aqui é mais inteligente que todos nós juntos, né? Quer dizer, ninguém aqui é mais inteligente do que todos nós juntos, né? Então, se falta inteligência suficiente, com todo junto, acho que vai dar mais certo, né? Então, essa é a minha a minha a minha missão e a minha preocupação aqui com vocês, ok? E hoje eu queria mostrar algo para vocês, já aqui que deu um insight, e se der, a gente já fala umas coisinhas aqui. Depois eu mandaria para vocês. Deixa eu ver se eu abro aqui. Kleber, quer falar alguma coisa enquanto eu estou vendo aqui? Deixa eu mostrar para vocês um insight que eu estou começando a montar. Muito bom, Tairone, é isso mesmo. Ninguém é mais terapeuta do que todos nós juntos. Deixa eu colocar uns fundamentos teóricos e práticos aqui que eu estou montando, mas isso aqui é para passar para vocês usarem, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ficou bom, ó. Quando a gente pensa no DeepMind, eu estou pensando em quais são as bases fundamentais que alguém pode chegar para você e falar o que é realmente a teopsicoterapia, né? Então, vocês vão observar aqui, nesse desenho, que eu quero aprofundar o máximo com vocês na análise transacional. Eu estou com um livro que o Kleber trouxe da Inglaterra, da Muriel James. Ele é um livro em inglês, mas ele tem ele é muito forte, esse livro. Você não imagina tantos temas que tem da análise transacional, nós temos um caminho para frente, né? Eu tenho também uma obra aqui da Associação Latino-Americana de Análise Transacional, com temas inteiramente novos, e esses materiais eu preciso transformar em algo útil para vocês. Vou dar um exemplo. Tem um psicólogo da análise transacional
que ele identificou os mandatos psicológicos pela forma que a pessoa senta na cadeira. Então, você vai atender alguém, ele sentou. Pelo que ele sentou, você já sabe qual o problema dele. E é esse tipo de material que eu quero começar a passar para vocês, porque isso daí não dá, é muito profundo para a gente passar numa formação. E agora é a hora. Então, você já imaginou que fantástico? Você saber como ele senta e você já começa a identificar o que o prende, o que o desafia, a sua perspectiva de vida, o que o amarra, qual é o script dele fundamental, quais são os impulsores, os sabotadores, né? Então, isso saiu nessa revista há muito tempo. Eu estava atrás dessa revista. Eu faço para você, cheguei, pedi que o criador me ajudasse a achar essa revista e eu consegui localizar. Não existe em nenhuma universidade essa revista, tentei em várias, e eu entrei em contato com a própria latino-americana, eles não têm mais, porque a direção era outra. Aí eu consegui descobrir onde estava, e então ela já está na minha mão, de novo. É o número 1 da revista da Associação Latino-Americana de Análise Transacional. E aí, mais um dado, eu fazia parte da Associação Latino-Americana de Análise Transacional em 1977, mais ou menos, 78, para vocês terem uma ideia. Então, é isso. Por exemplo, trabalhar com mais profundidade o treinamento autógeno, novas vertentes, novas aplicabilidades, principalmente ligando o que está abaixo aqui, que é a neurociência. Eu já estou fazendo um trabalho linkando treinamento autógeno e neurociência para a programação de várias coisas numa pessoa, né? Inclusive ajudar até o problema, os problemas físicos, até o problema da obesidade. Se você quiser, dá para a gente trabalhar com neurociência e treinamento autógeno. Um desafio que eu estou já trabalhando com uma neurocientista nisso daí, para colocar em prática. Do outro lado ali, você viu psicoteologia. Psicoteologia tem um autor que nós já usamos durante o curso, chamado Harold Ellens. Harold Ellens. Esse Harold Ellens, ele está bem idoso, mas ele montou uma equipe para passar também a psicoteologia. Ele é um psicólogo famoso nos Estados Unidos, teólogo, e ele acaba de soltar mais um material sobre a psicoteologia e a saúde, né? Saúde mental e psicológica, eu já estou conseguindo o material dele também. Então, é um material que está para a gente traduzir e passar para vocês, muito atual, muito atual. Eu tenho a impressão que ele está próximo aos 90 anos, até já passou, mas resolveu ainda produzir alguma coisa para ajudar a cura humana, né? Harold Ellens, é autor daquele livro, A Graça de Deus e a Saúde Humana, né? Você vai observar aqui que eu coloquei Jung, eu estou trabalhando muito Jung, e estou cada vez mais impressionado. Tem um autor americano chamado David Tracy, que ele diz o seguinte, que o século XX foi o século freudiano, o século de Freud. Mas ele não tem mais nenhuma dúvida que o século XXI será o século de Jung, de Carl Gustav Jung. E está se revelando isso porque eu nunca vi tanta obra e tantos livros ao redor do mundo, os insights que estão surgindo dentro da teoria de Jung. Eu quero trazer isso aqui para vocês. Eu tenho tido muito contato por causa de eu estar montando uma aula sobre Jung. Eu tenho lido muito Jung. Logoterapia é com o Kleber, eu sei que ele não para de estudar isso, tem muita, muita, muita coisa nova. Eu coloquei embaixo aqui imaginação ativa, que vem de Jung, né?
e que, na verdade, você vai encontrar isso também na logoterapia, e na DIP, e na análise transacional, e no treinamento autógeno, e também na teoria no TREC aqui, a, que é a terapia racional emotiva. O Jung seria ali psicoanalisia analítica, que não tinha clicado aqui, e a TREC é terapia racional, emocional, comportamental, que é a teoria aí não é Haroldo Ellis, tá? É Albert Ellis. O outro é Haroldo Elens. Esse é Ellis, Alberto Ellis, né? Que o material dele também tem me impressionado. Bem, é isso aí que é a psicoterapia, na minha concepção. Quer dizer, eu comecei a reduzir tudo para isso aí. Pode ter outras coisas que vão agregar, sim, mas se alguém uma hora perguntar, ó, coloquei ali a DIP, também a TIP, Terapia de Integração Pessoal, e em cima tem uma conexão com a psicanálise, com a teoria complexa de Edgar Morin. Então, ela é eletiva. Quando você trabalha tudo isso daí junto, então vocês têm que aprofundar muito esses campos todos para a gente estar bem. Psicoteologia, neurociência, logoterapia, abordagem direta do inconsciente, terapia de integração pessoal, análise transacional, terapia, treinamento autógeno, psicologia analítica. Que eu gostaria de, nesse curso, trabalhar isso. Vão poder surgir outros nesses campos? Podem surgir, mas não adianta eu colocar tudo aqui, a gente vai caminhando. A hora que eu puxar um desses temas, você vai entender que está aqui tudo isso. Tá? Eu quero mandar depois esse material para vocês, por exemplo, já para vocês começarem a entender os pilares da prática junguiana, né? E com o tempo eu vou explicando isso aqui para vocês. Então, é para vocês lerem mesmo, né? Então, nós vamos estar entendendo, por exemplo, o programa, o que é ser introvertido, extrovertido, o que é o pensamento, a sensação, o sentimento, a intuição, as atitudes e funções, né, dos introvertidos e extrovertidos, a energia psíquica, hoje falamos aqui de energia, eu já fiquei pensando aqui com que Jung trabalha, de onde nasce a energia psíquica, os arquétipos, isso aqui é um negócio fascinante, é fascinante. E aqui um pouco de texto, só para vocês darem uma lida. Então, eu vou mandar isso aqui para vocês. Quero que vocês leiam. Vocês vão começar a clarear a mente. E quando eu estiver falando desses assuntos, estivermos aprofundando, você já vai entendendo mais esse assunto. Quero só terminar com essa frase aqui do Carl Jung, né? Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Então, o alvo da gente é acordar, ok? Deixa eu deixar aqui. Então, é mais ou menos por aqui que eu quero trabalhar conversando com vocês nessa caminhada. Estão preparados? O Birajara quer falar alguma coisa? Você que está caminhando com tudo isso aqui. Uma coisa que me chama atenção e é algo que me consumiu bastante tempo já de estudar e me aprofundar é acerca do treinamento autógeno e a importância da meditação antes do treinamento para propiciar um ambiente psíquico
adequado para que o treinamento autógeno possa ter maior eficácia, porque eu acabei notando que pessoas fazem o treinamento autógeno de forma inadequada, pensando nos seus problemas, tá ali com um fone de ouvido, ouvindo o material, mas estão navegando em outras águas, não estão presentes, né? Só o corpo presente, a alma está distante, né? Então, tanto que eu creio até que comentei contigo sobre o nome que eu dei para o treinamento autógeno de meditação autógena, né? De ensinar as pessoas alguns princípios básicos da meditação. E aí, com atenção no foco que, quando fala em meditação para o crente raiz, ele já pensa em abrir a Bíblia lá em Salmos, ler um salmo e começar a orar, né? E não é esse o foco. O foco é a meditação no sentido de conduzir a queda do batimento cardíaco, da frequência cerebral, né, para adequar o ambiente mental para ouvir o treinamento autógeno e, de fato, isso daí ter uma ação bastante profunda no subconsciente, né? Retirando e incluindo coisas que precisam de alteração, né? Então, é algo que eu acho interessante a gente ir para essa área de meditação, que tem uma resistência muito grande no meio cristão, né? Se não for ler um texto bíblico e orar, não se sabe o que é meditação, né? E aí entra aquilo que você mencionou aí, que é a imaginação criativa, que também tive grande surpresa em descobrir que tem pessoa que não tem nenhuma imaginação criativa, que foi podado na sua infância enquanto criança. Você pega uma criança aí que ela está brincando, lá no meu tempo, que você montava em cima de você montava em cima de um cabo de vassoura e se sentia um mocinho lutando contra os índios. Se você for medir o batimento cardíaco, altera a pressão arterial, muda tudo, porque a criança ela está enxergando os índios, sabe? Num verdadeiro combate, né? Porque a imaginação criativa é muito alta, né? E aí as pessoas podam, os próprios pais podam isso. E eu trombei com situação com uma pessoa que ela consegue lembrar de situações da sua vida. Mas se eu falar para ela caminhar por um bosque, sentindo o orvalho nos pés, escutando o murmúrio do rio, os pássaros cantando, ela simplesmente trava, né? Porque são pessoas que o treinamento autógeno vai ter um rendimento muito aquém do esperado, né? Fantástico, concordo plenamente, né? E aí que a gente tem, Vira, começar a criar esses exercícios também que precede, né? Eu tenho já colocado, por exemplo, dentro de um relaxamento mais profundo, o treinamento autógeno não entra no começo, ele entra só no meio. Talvez até seja eu tenho notado um grande efeito, até pode ser ligado com o que você está falando, né? Quando você começa a trabalhar pouco a pouco. Então, as pessoas estão realmente travadas. Você sabe que o Jung trabalha nesse ponto aí, que as pessoas, a imaginação criativa é a base da cura. Sim. E quando eu li Jung ultimamente, eu cheguei à conclusão que o Jesus, que foi o mestre dos mestres, e era ele foi altamente terapêutico, o que ele usava? Ele usava a imaginação ativa. Quando ele contava as parábolas, ele estava fazendo o quê? Já começou a mudar na cabeça deles, os caras começavam a imaginar como semente, ele ia contar aquelas histórias, né? E ele mudou a cabeça das pessoas usando a imaginação. Tanto que até hoje, a gente, quando conta para a criança uma parábola, a criança
Por isso que as parábolas têm um poder incrível nas crianças, porque ele vê acontecendo, né? Veja, Jesus usou um método que funciona. Você pega os orientais, você andou estudando isso também na medicina germânica, o pessoal trabalhava com a mente, com a imaginação criativa, criavam imaginação, criavam a meditação, né? E, e ativavam. Mas temos um mundo de hoje que não consegue parar, né? Não consegue respirar, não consegue sentir nada. Ele só E sente doença, é, não sente nada de bom, né? e é nessa imaginação ativa que entra, isso que é legal de Jung, que a gente vai ver, é a questão dos arquétipos, né? Funciona porque quando toca nos arquétipos eles são universais, né? É, é É isso uma mesmo. linguagem que a pessoa não precisa ser estudada, ter uma formação curricular esplêndida, mas você entrou na área dos arquétipos, você vai falar com todo mundo, né? Todo É. mundo vai entender, vai ser tocado. As histórias que contavam para a criança que você via, todos eram cheios de imaginação. Eu, por exemplo, quando eu criei na minha cabeça a história, eu lia os gibizinhos e tal, se criava uma história. Aí, quando a Disney fez a história, achou uma porcaria, porque na minha cabeça era muito mais criativo do que a Hollywood. Eles não conseguiram reproduzir o que uma criança reproduzia. É pobre, né? A criança cria, né? Ela vai criando. Aí, puxa, estragou a história para mim. Até do Chapeuzinho Vermelho, filmado, ficou uma porcaria. Não tinha aquela beleza que tinha dentro da cabeça de uma criança, né? Então, essa é a verdade, né? Sulenita, tudo bem? Oi, tá. Estão me ouvindo? Sim. Eu tô só... Essa questão das histórias, das parábolas. Quando eu dava aula de literatura, é impressionante como isso funciona. A aula estava monótona, você tem que introduzir com história, e vai, leva a pessoa a imaginar aquela leitura, aquele livro e aquele mito. Então, isso realmente cativa e chama a atenção, e a pessoa acaba entendendo mais. E a gente encontrava muitos alunos, adolescentes principalmente, que tinha dificuldade de prestar atenção nisso. Aí, como, professor? Aí perguntava de novo. E outro ponto é também que hoje em dia no marketing, o storytelling funciona muito, né? Isso capta muita gente, muita atenção das pessoas, e isso é usado nas propagandas, nos cursos, né, também, de marketing, ensinando como contar histórias para atrair atenção para determinado assunto. Quer dizer, é muito interessante. E as pessoas prestam, porque lembra de algo, faz aquele gancho com algum arquétipo, né, da nossa história. Quer dizer, é muito interessante ver como funciona. A questão só é você ter essa facilidade de passar, né, e conseguir despertar na pessoa essa imaginação que está lá, mas a pessoa está tão ocupada com alguma coisa do mundo e as mídias sociais, fica presa ali naquele mundo virtual, que às vezes dificulta isso também. Então, trazendo mais para o presente aqui do marketing que a gente vê nas redes sociais, tem muito disso também. E é muito bom trabalhar isso aí nas pessoas. Então, como professora, e eu já trabalhei com marketing também, eu já faço esse link aí de analisar as pessoas e a dificuldade que elas têm. Mas, ao mesmo tempo, se você tiver uma habilidade em montar um texto, em fazer a ligação com determinado assunto ou arquétipo que você quer chamar a atenção, isso ajuda bastante. É muito bom, isso é muito verdade, né? Porque você vê todos os filmes, assim, os grandes filmes, eles trabalharam em cima trabalho em cima de arquétipos, né? Isso é bem evidente, é bem evidente mesmo. Eu quero dar um testemunho e daí você completa o testemunho. Quando o Kleber era criança e a Ellen, nós morávamos ainda em Maringá. Maringá é a época que o Birajara nos conheceu. Acho que você lembra, você deve lembrar, não sei se você estava em Maringá quando nasceu o Kleber ainda, e a Ellen, acho que o Bira conheceu o Kleber bebê, viu? 79. 79. É isso mesmo, nasci em 79. E aí
eu comprei os livros do C.S. Lewis, como que chama? A Feiticeira, o Guarda-Roupa, como que é? O Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa. E eu comecei a contar a história para os dois, e naquela época, ela devia ter por volta de 3 anos, porque estou pensando, estava lá, né? E ela vibrava com a história, ela queria que contasse todo dia, né? O Kleber ouvindo a história e tal, já era mais velho um pouco, acho que já estava com 6 anos, 5 ou 6, mas eu me lembro que aquilo foi uma história fascinante, de contando um capítulo, eu li um capítulo e contava a história, a gente sentava no chão para fazer isso. E é uma história que fala de Cristo, só que é uma imaginação. O Sérgio Luiz trabalha com a imaginação criativa para a criança. E o mais difícil é porque terminou, né? Quer dizer, eles não querem que termine, tem que contar de novo, ter outras histórias. Então, ali eu vi a riqueza e eu fiquei pensando como que aquilo enriqueceu eles, no sentido de estarem sempre procurando. E eu vejo o Kleber como é hoje, vejo a Ellen também, que tem uma cabeça incrível para essa criatividade. E agora o Kleber me contou que fez a mesma coisa com os filhos. Eu queria que você contasse isso. Eu comprei uma versão para criança, né? Daí eu comecei a contar, mas às vezes eu contava da minha cabeça também a história, né? Mas eu comprei o livro e comecei a contar do guarda-roupa, né? Que eles estavam brincando, porque a história começa eles brincando de esconde-esconde, né? E daí a menina encontra o guarda-roupa e daí ela entra no guarda-roupa e sai em Nárnia e tal. Eles gostavam tanto da ideia que eles queriam brincar de Nárnia, eles queriam entrar no guarda-roupa, daí imaginar que tava entrando. Então, tipo, o que é muito interessante é como o impacto da palavra na imaginação da criança, né? E eu achei muito interessante que o Bira falou isso aí, eu nunca tinha encontrado alguém que tem dificuldade imaginativa. Você vê que é um problema, porque é aquela criança interior que está travada, então existe alguma amarra muito forte ali. Uma amarra muito forte, porque a criança naturalmente ela imagina, e por isso que as parábolas falam, ligando que a Soleta falou, essa questão dos arquétipos no marketing é o que mais usa, né? Que você pode usar realmente os arquétipos para cura, né? Que o Jung vai fazer e os jungianos vão fazer, mas você pode usar também de uma forma muito poderoso, né? Você pode manipular a pessoa para comprar uma coisa. É muito poderoso, então tipo, é um negócio muito poderoso. Que as parábolas, elas incentivam o sistema cognitivo, né? Então, a pessoa entra dentro daquilo. Mais que o cognitivo, né? Eu acho que mexe Não, com toda a totalidade, né? Da sensação toda a corporal estrutura, e né? tudo. É o que você Tudo. falou, mexe com a batimento cardíaco. Sim, altera tudo, né? E isso é maravilhoso, porque Jesus usou um recurso que a mente oriental já tinha muito forte, né? As parábolas já era algo muito antigo no Oriente, e ele usou de maneira magistral, né? As parábolas que o povo entendia completamente a mensagem, independente do seu nível cultural, né? É isso mesmo. Em Interessante. questão, eu ia mostrar uns livros aqui que eu tenho aqui, algumas coisas que dá para ser trabalhada, né? Tem um que eu fiquei devendo de mandar para o meu pai aqui, que é um do Yanov, aquele Anatomia da Doença Mental. Lembro que você me pediu isso aqui, velho. Do Yanov, né? Deixa eu mostrar. Tem que abrir aí, ó. Peraí, deixa eu ver se eu abro aqui. Então, esse aqui é um livro também que tem tanta coisa, velho, que ordenando que vocês estão conseguindo ver ou não? Também não está nítido. Peraí, já sei o que é. Tem um problema aqui na minha. Eu coloquei uma. Está sem fundo, né? Olha lá. Tá vendo? Anatomia of Mental Illness. Anatomia da Doença Mental. Isso aqui é o autor do Yanov, do Grito Primal, né?
Esse Então livro está esgotado, viu, nos Estados Unidos, é muito difícil achar. eu achei esse livro aqui. Assim, eu pretendo passar para vocês o que eu tenho recebido também na formação que eu fiz de logoterapia, então tem bastante recurso, e a logoterapia, ela usa bastante a imaginação ativa também, porque quando você trabalha o sentido e tal, então tem alguns autores, assim, tem 2 grandes logoterapeutas que deram continuidade ao trabalho do Frankl, que um é o Joseph Fabry. Esse livro aqui, não, esses livros não tem em português, são guideposts como se fosse placas, né? Igual placas de trânsito. Então, guideposts são placas que te dão a indicação para Sinaliza. onde você está indo, sinalizando, então, sinalizações seria através das sinalizações para o sentido, né? Aqui ele vai dar vários exercícios, vários métodos e várias coisas. E outra é essa autora aqui, Elizabeth Lucas, ela tem muito livro dela, ela foi uma das grandes expositoras da logoterapia, e ela foi uma discípula direta, né? Ela foi treinada pelo próprio Frankl mesmo, então, e ela, assim, os livros dela são muito mais, assim, profundos, às vezes, do que o próprio, do Frankl é muita coisa boa, e ela foi muito além, né? Então, ela também trabalha aqui bastante coisa, exemplos de casos e tal. Então, tem várias coisas que dá para trabalhar, tem muita coisa, né? Outro autor que eu tenho estudado é o Alfred Adler, estudando aos poucos, então eu vou passando para vocês, gravando e colocando também na plataforma. Tem muita coisa que dá para compartilhar. Tem, por exemplo, a Karen Horn, né, que é uma psicanalista. Ela escreveu esse livro. Tem vários outros livros, mas esse é Neurose e Neurose e Crescimento Humano. Crescimento Humano. Então, ela é uma... Tem bastante coisa, são só dando algumas sinalizações, assim, do que dá para fazer, do que vai ser feito. Tá É aí, isso. e a gente vai disponibilizando, porque, como muitos lição em inglês, a nossa ideia é traduzir alguns capítulos que são fundamentais, Traduzir as ferramentas, né? traduzir as ferramentas e passando para vocês. Vocês começam a criar aí um arquivo de leitura, de aprofundamento. Dúvidas a gente vai ter sempre, né? Mas é importante, as perguntas vão cada vez se tornando mais necessárias, né? Eu só sei que o mundo de hoje está precisando de mais profundidade. É interessante me ver um insight aqui, a gente fala tanto da imaginação criativa, a imaginação ativa positiva, né? A gente pode melhorar muito a nossa saúde com isso. Nós podemos melhorar muito a nossa saúde psíquica, física, relacional, né? E tomar cuidado com a imaginação ativa negativa, né? Você tem um mundo aí excessivamente doente, né? As redes de televisão, na minha opinião, viraram uma rede de esgoto, do pior, né? Então, isso está gerando uma imaginação ativa oposta, né? Então, as pessoas estão excessivamente doentes e estão perdendo todo o poder imunológico contra qualquer doença. Por quê? Porque o sistema faz isso, e o pessoal não está percebendo que Tem um teólogo chamado Paul Tillich, que ele diz que ele não fala demônio, ele fala demônico, né? O demônico, ele assumiu o sistema social, né? Então, o que acontece? Você tem que tomar muito cuidado para não entrar nisso. Então, nós estamos trabalhando a contracultura aqui, né? Que é buscar uma nova imaginação e acordar com isso, dormir com isso. E fazer isso que Jesus fazia. Chegava e contava uma história. Impressionante, né? Você imagina aquela história na cabeça dos discípulos. Eles estavam sendo terapeutizados o dia inteiro. E um comentava com o outro. Eu ficava pensando eles batendo papo sobre o significado daquela história.
E até hoje a gente está tentando interpretá-las, né? Então, você nota que é simplesmente fenomenal, né? Aí aparece um psicólogo e diz, ó, o problema é o seguinte, tudo muda com imaginação ativa, né? Como a gente vai mergulhando nisso. Então, muita gente está usando e a gente precisa saber fazer isso de uma forma melhor. Então, são passos. Nós vou voltar com a frase lá, acho que do que é Antônio Machado, né? Não há caminhos, se faz caminhos ao caminhar. Vamos achando caminhos aí para aprofundamento terapêutico e teopsicoterapêutico. Tá bom? Nossa ideia é mais ou menos ficar junto aqui 1 hora, pelo menos, e gravando, e você vai trazendo dúvidas também, o questionamento, e eu quero também, em alguns momentos, fazer uma prática com vocês, uns novos insights. Praticamente é 15, 20 minutos, mas a gente fazer a imaginação na prática também. Fazer um treinamento autótico com imaginação e com o que o Bira falou, Bira, com meditação. De trabalhar a meditação na prática e para levar o treinamento autógeno, para levar a própria imaginação criativa. Acho que trazer isso concretamente, entendeu? Vamos fazer isso. Inclusive dá para... Custa baratinho aí nas lojas que vendem material para hospital, um oxímetro. O oxímetro, ele mostra a oxigenação, o percentual de oxigenação do sangue, mas mostra também o batimento cardíaco. E você, fazendo a meditação, você vai aprendendo o que os yogis da Índia fazem, né? Diminui o batimento cardíaco, diminui todo o ciclo, né, vital dele, e é aí que entra o momento ideal da pessoa ouvir um treinamento autógeno. Né? Interessante. Tá aí um assunto que veio a Lília Mota está aí, ela é técnica em enfermagem, pode dar umas pistas para nós nisso. E Tô aqui, ajudar, né? professor. Pode falar. Isso que ele falou ali sobre essa medição, você conhece isso? Conheço, Oxímetro, professor. ela usa bastante. Pode variar, né, de pessoas para pessoas a frequência cardíaca, se a pessoa faz atividade física, se ela tem algum problema no coração, então varia de pessoa para pessoa, mas a frequência dentro dos parâmetros tem que estar entre 60 a 100 batimentos por minuto. Isso. E aí você, desenvolvendo, aprendendo a mergulhar nessa meditação, você coloca o oxímetro, você consegue acompanhar e ver se está baixando o teu batimento cardíaco, você está entrando num verdadeiro relaxamento para poder, aí a frequência cerebral também cair para alfa, para você ouvir o treinamento autógeno de forma mais eficiente. Maravilhoso. Né? Gostei, gente. Valeu a pena. Vou fazer o treinamento e vou colocar o oxímetro que eu tenho aqui em casa e depois eu conto na próxima sexta-feira como que foi. Ótimo. Você precisa falar mais um pouquinho, Bira, em relação à questão da preparação antes do treinamento autógeno? Então, a meditação que eu falo, né, e aí a gente tem que ter cuidado por conta de dificuldade no nosso meio de fé. Você fala em meditação, se você falar, agora eu acabei de mencionar um yogi indiano, né? Se você faz essa preparação dessa meditação, usando, é claro, primordialmente a respiração, né, que é o caminho inicial de toda meditação, é por aí, aquela respiração pausada, 4x4, não sei se você conhece, e esta respiração por si só vai fazer o teu batimento cardíaco diminuindo, tá? E o foco que você precisa ter mental é em você.
Você não pode olhar para fora, você não pode lembrar de nada que não tenha a ver com este momento de intimidade consigo mesmo, né? De olhar e você começar a prestar atenção, por exemplo, no barulho da tua respiração. Vai chegando um momento que você consegue escutar a pulsação sanguínea tua. E aí, você chega nesse ponto, você pegar um áudio de treinamento autógeno bem gravado, dentro da situação que o paciente está vivenciando, as crises dele, onde você vai estar retirando da vida dele as crenças limitantes, e eu digo até mesmo crenças erradas. Eu chamo de crenças erradas porque eu tenho entendido que muitos cristãos, eles creem não é na Bíblia, eles creem mais nos teólogos. Então, o que um teólogo definiu acerca de algum tema, para ele é tudo, enquanto ele mesmo não vai Crê nas procurar, interpretações, né? que nas interpretações, justamente. E aí é um grande erro, né? Como a gente vê, por exemplo, célebres pregadores que eu conheço, e vocês todos conhecem, que acabam pregando a sua experiência, né? A experiência é algo que não se prega, não se prega é a Bíblia. Agora, a experiência, cada um tem a sua, o valor de cada experiência é tremendamente diferente para cada pessoa, de acordo com a sua imagem daquilo que é certo ou errado, né? Então, Lilian, dentro do que você perguntou aí, esse caminho, não sei o quanto é que você já estudou, viu sobre essa meditação não meditação bíblica de ler e orar, né? Isso é bom e é importante, não estou dizendo que não tenha valor, mas para o nosso contexto terapêutico, o enfoque é diferente. Aí nós temos de nos abalizar na experiência mais oriental, né? Os orientais conhecem muito mais do que a gente sobre isso, né? Mas, Bira, isso tem na tradição cristã antiga, dos padres do deserto, Sim. os padres da igreja, é que os cristãos em geral não conhecem, mas isso faz parte também da prática da mística cristã, né, da tradição cristã antiga. A mística cristã. No século III, século IV, que muita gente desconhece, que tem muita... Isso se é uma perdeu. coisa que talvez a gente precisaria recuperar, né, buscar muita sabedoria na questão da prática da vida, da questão da gerência. Os padres do deserto descobriram muito sobre o gerenciamento das emoções, Sim. dessa Que isso questão perdeu, dos né? vícios. São coisas fascinantes, assim. Sim. Até umas coisas até uma das coisas que eu disponibilizei no curso de formação, que é um texto que eu escrevi chamado O Pecado como Doença do Espírito, né, que eu pego lá de Evagrio Ponte, que é um dos padres do deserto, que ele fala sobre essa psicologia do pecado, né, ele vai mostrando todos os efeitos disso na vida prática, né? Então, se vocês pegarem aquele texto da Alma, vocês vão ver ali, aquilo ali é só um pedaço, tem muitas outras coisas. E fazem parte entendido, Kleber, eu tenho entendido que toda doença que somatiza, ela não somatiza por causa da alma, ela vem, na realidade, a origem está no espírito, né? E aí ela vem para a alma, adoece a alma e, como consequência, e aí a medicina germânica tem um enfoque muito interessante, porque a medicina germânica eu descobri que, na realidade, é uma psicoterapia totalmente científica, foi desenvolvida por um médico, né? Dr. Hammer. E é interessante porque ele mediu e achou no cérebro humano o foco de Hammer, onde quando você passa por um trauma, um episódio tremendamente marcante psicologicamente, essa área de Hammer vai ser marcada e ela marcará algum órgão. Ela vai marcar algum órgão como consequência e é onde você vai desenvolver alguma patologia ao longo dos anos, né? É muito interessante. Fascinante.
Muita coisa aí para aprender, hein? É interessante que, não vamos falar hoje, mas o Bira entrou num assunto aí muito interessante, e eu quero trazer esse assunto aqui também. Eu estou pesquisando um psicólogo americano e também um teólogo coreano, né? E que o terapêutico, e ele fala do aconselhamento, muda não é só o conceito que a pessoa tem, que vem das interpretações, mas ele acaba tendo um conceito errado de Deus mesmo. Então, tem um livro que eu vou passar para vocês, chama-se Confrontando Deuses, que é, que é um tema pesadíssimo. Por quê? Porque muitas vezes você chega para a pessoa, você precisa ter mais fé em Deus. E você pensa que está ajudando, você está atrapalhando, porque você não sabe o Deus que ele crê qual que é. Ele tem um Deus que foi criado, que é um script mental, psicológico, formado pela família, formado pela religião, ou passado por um certo pastor, que também criou um Deus que não é o Deus vivo. E esse Deus, esse teólogo coreano diz, ele não ouve as orações, porque ele não existe. Não, mas eu tenho muita fé em Deus. E qual? Né? Então, se a pessoa não se libertar dessa ideia errada de Deus, e descobrir o Deus que é o Deus vivo, e aí que entra o terapêutico. Nesse ponto, a psicanálise é muito boa. A psicanálise vai te fazer ser ateu. Depende, até é bom, porque se libertar de uns deuses falsos, ela vai fazer isso mesmo. Mas ela não consegue me libertar do Deus verdadeiro, né? Entendeu? Ela consegue me libertar para o Deus verdadeiro. Então, eu estou falando isso para vocês porque é um tema que a gente tem que entrar aqui, porque senão a gente só mantém a patologia ou reinterpreta a patologia, mas não cura. Então, esse conceito também tem que ser abordado quando a gente fala em cura, em meditação, em libertação total, entendeu? E saber como fazer isso, porque você não pode chegar para a pessoa e falar, você tem que trocar de Deus, ele não volta mais. Mas esse é o problema dele. Ele tem um Deus que o adoece. E o problema que eu tenho visto, e isso eu posso falar aqui agora, é que a maioria dos púlpitos são patológicos e não terapêuticos. Por isso que o nosso trabalho é muito sério e muito desafiador. É uma missão. É uma teologia que adoece em vez de curar e libertar, né? É. É a teologia do pecado e não da salvação. É porque é o que está na cabeça, entende? Eu tenho encontrado pessoas adoecidas e quase sem jeito de volta, de tão patológico está, dominou totalmente. E você imagina a pessoa passar a vida toda e terminar a vida e descobrir que foi enganado. Isso não está certo, nós temos que ter coragem teoterapêutica para libertar as pessoas. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu vou entrar nesse nível também de conversa aqui. Em gênero, número e grau. Eu concordo. Muito bem, gente, vamos terminar por hoje. Vocês viram que o curso não, Kleber, me ajuda aí, não é curso. Esse encontro de mentoria promete, ok? Dentro dele vai ter vários cursos, então é um negócio, é um núcleo, né, de aprofundamento. A construção de um caminho se faz caminhando, né? Como já foi dito. Vamos ter bastante coisa, vai ser muito bom. Só um instante, Kleber, por favor. A Lilian fez uma pergunta para mim e eu gostaria de saber se consegui responder alguma coisa, que numa dessa eu posso ter dito tanta coisa e não ter falado nada que te interessava, né? Não, você respondeu, sim, claramente, e me despertou bastante. Outros assuntos também, outros temas que eu acredito que vai ser abordado aqui dentro dessa mentoria. Vai ser um prazer caminhar junto com vocês, já vi que eu vou aprender muito aqui. Eu também. É um prazer caminhar com vocês, caminhar com
Dr. Silas, Kleber, professor Kleber. Inclusive, quero honrar o Kleber com algo, né, que eu já disse já durante o curso, no Insight, eu mencionei isso. Psicanálise, para mim, eu tive meu primeiro contato com psicanálise aos 16 anos de idade, ao ler Introdução à Psicanálise de Freud. Mas, para mim, era um negócio meio fora de mão. E, durante o curso, o professor Kleber, ministrando sobre psicanálise, ele tem todo a glória de ter despertado em mim o interesse pela psicanálise. Foi realmente muito bom, Kleber. Que bom. Fico feliz de saber. Os canais têm muito a contribuir. Eu vou aprender bastante. Muito. Joga o quê? O espinho fora e fica... Não precisa jogar o bebê junto com a água do batismo, né? O Bart quer dizer isso, Kleber. Tem teólogo aí, falando de teólogo, né? Ele falou assim, você pode ler, pode estudar, mas e psicanálise é uma coisa, é igual comer peixe. Você tem que tirar os espinhos. E tem uma coisa, o peixe que mais tem espinho é o que é mais gostoso. Então, tira os espinhos e come o peixe. É isso aí. Ótimo. Muito bom, gente. Obrigado. Um abraço para vocês, boa noite, final de semana. E bom frio aí para quem está aqui perto do Paraná, que vai esfriar muito.